Fala, torcedor corintiano. O Corinthians saiu na frente na disputa pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Red Bull Bragantino, jogando fora de casa. Red Bull Bragantino 1, Corinthians 2. Você está na Rádio Coringão e este quadro é Análise Fiel. Nós vamos falar desse jogo Red Bull Bragantino e Corinthians. Bom, se nos últimos jogos a gente vem pontuando que o time do Corinthians não consegue ser efetivo nas chances que cria, ontem o Corinthians foi muito efetivo. No primeiro tempo contra o Red Bull Bragantino, conseguiu aí abrir uma vantagem de 2-0, diferente do que vinha acontecendo com o Corinthians tomava gols precocemente. O Corinthians foi o time que abriu o placar muito cedo e isso ajudou demais a estratégia de jogo do Ramon Dias, que já viria pela escalação com uma estratégia de jogar se defendendo bem compactado para tentar sair na velocidade. Ele voltou com a linha de 3 zagueiros, mas o nosso principal zagueiro estava no banco de reserva, porque a gente sabe que tem sido isso, que o Corinthians tem como prioridade o Campeonato Brasileiro e tá aí usando os jogos da Copa para dar ritmo para outros jogadores e para descansar seus principais jogadores. Então o André Ramalho estava no banco e a linha de zaga foi feita pelo Kaká, o Félix Torres e o... Meu Deus, esqueci o nome do jogador, gente. Gustavo Henrique. Desculpa. Gustavo Henrique, Félix Torres e o Kaká fizeram a linha de 3 zagueiros. Aí, no meio de campo, ele não veio com uma linha de 5, ele veio com uma linha de 4. O Bidu do lado esquerdo, o Ranieri, Charles e o Mateuzinho do lado direito. E fez um trio de ataque com Thales Magno do lado esquerdo, Pedro Raul centralizado e o Giovani do lado direito. Então você já vê aí pelo Giovani, a característica do Giovani, do Thales Magno, que era um time que ia tentar se defender bem, né, se compactar bem para sair na velocidade, aproveitar esses dois jogadores e ter um atacante de referência, porque muitas vezes no jogo no último sábado, o Corinthians cruzava a bola, mas não tinha uma referência ali dentro da área. Então ele colocou o Pedro Raul e esse trio de ataque funcionou muito bem, porque passou por eles os 2 gols. O primeiro gol saiu de uma jogada, de um lançamento do Hugo para o Thales Magno. O Thales Magno muito rapidamente faz um passe para o Pedro Raul, que está entrando na área. O Pedro Raul tenta finalizar. Agora não sei se foi o goleiro que defendeu ou se desviou no meio do caminho, mas quem empurra a bola para dentro da área, para dentro do gol, foi o Giovani. 1-0 para o Corinthians com 7 minutos do primeiro tempo. Cenário perfeito para a estratégia de jogo que o Ramon Dias optou por fazer ontem. Então o Red Bull Bragantino já iria ficar com a bola, o Corinthians já iria deixar o Red Bull Bragantino com a bola para tentar ter esse escape mais rápido quando roubasse a bola e abrir o placar muito cedo. E foi perfeito para o Corinthians, porque quando o Red Bull Bragantino estava tentando entrar no jogo, estava começando a se organizar, o Corinthians foi e fez 2-0. E no primeiro tempo, o Corinthians teve chance de fazer 3-0, teve chance de ampliar o placar. O Pedro Raul teve 2 chances claríssimas, uma chance ele parou no goleiro, na outra chance ele meio que se atrapalhou ali num drible e perdeu a bola ali na área, mas o Corinthians foi muito bem no primeiro tempo, foi muito bem quando o Corinthians pegava a bola, saía com objetividade, de forma bem vertical. Thales Magno, 2 jogos, 2 gols, tem sido bem participativo, estou gostando de ver ele. O Giovani também jogou bem, foi um trio que funcionou muito bem. O esquema tático do Corinthians funcionou muito bem no primeiro tempo. O Red Bull Bragantino teve chance ali de fora da área, de um chute acho que do Sacha, não me lembro, acho que o Hugo fez uma defesa só, também de chute de fora da área, mas enfim, foi pro intervalo, Red Bull Bragantino 0, Corinthians 2. Naturalmente, a gente sabe que ninguém consegue jogar ali 90 minutos saindo em velocidade, adiantando um pouco a sua linha de marcação, até porque o Corinthians estava com a vantagem. Então, naturalmente, no segundo tempo, o Bragantino viria para cima do Corinthians. O Pedro Caixinha fez mudanças no time para isso, colocou mais atacantes, povoou ali o meio de campo e o ataque para tentar infiltrar, para tentar furar a defesa do Corinthians. Ficou com a bola, mas achei que o Corinthians
tem o cansaço, tem a questão dos jogadores não estarem jogando direto, né? Tem tudo isso, né? Ou o jogador se joga muito, precisa descansar, e o jogador quando não joga, não tem o ritmo de jogo e aí cansa muito rápido. É difícil fazer esse equilíbrio. Então o Corinthians baixou demais as linhas, deu muito a bola pro Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino ficava cruzando bola na área do Corinthians, rondando a área do Corinthians, e numa dessas bolas alçadas teve um bate-rebate na área e o Elinho empurrou pro fundo da rede. Red Bull Bragantino 1, Corinthians 2. E dali em diante, basicamente o Corinthians não jogou mais. Até o Ramon Dias colocou o Garro numa tentativa de tentar segurar mais a bola, mas, por exemplo, ele não colocou o Wesley, que era uma opção ali de escape. Não colocou, não sei o que tá acontecendo com o Wesley nos treinos, enfim. Mas era uma boa opção para você tentar em velocidade sair, mas enfim, o Corinthians soube sofrer no segundo tempo, sofreu bastante no segundo tempo. O torcedor do Corinthians sofreu muito no segundo tempo, porque viu ali o seu time não ficar com a bola, abdicar da bola. Mas fim de jogo, o Corinthians conseguiu sofrer até o final do jogo, e o final do jogo foi Red Bull Bragantino 1, Corinthians 2, uma excelente vantagem que o Corinthians leva para o jogo de volta, que será na próxima terça-feira na Neoquímica Arena. O Corinthians joga por um empate, mas antes disso volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, que é um adversário direto na briga contra o rebaixamento. Então vamos ficar ligados aí para ver o que o Corinthians vai fazer nesse jogo. Precisa ganhar o jogo contra o Fluminense para começar a respirar no Campeonato Brasileiro. É isso aí, torcedor corintiano, obrigado por nos acompanhar e, claro, não posso deixar de dizer, vai Corinthians!